pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, hoje eu vim aqui. Nós temos a entrevista do Babalorixá, Marcelo Doxossi, e é uma entrevista super legal. Uma entrevista que fala de muito sentimento e de muita amizade. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de assistir. Um beijo, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Que você contasse um pouquinho para a gente a sua trajetória até você chegar, até você conhecer o Candomblé. Como você conheceu o Candomblé? Tá. Na realidade, a minha iniciação religiosa começou com 11 anos. Eu já frequentava a Umbanda. Frequentava um terreiro da uma senhora que chamava a gente tratava ela como madrinha, e com 11 anos fiquei nesse terreiro até os 15 mais ou menos. Aí eu me afastei. Fui para uma outra religião, na realidade eu fui evangélico, e aí eu comecei novamente a ir na Umbanda, depois disso. E num determinado momento eu fui jogar com uma pessoa, e a pessoa virou para mim e falou assim que eu não era, eu tinha situações que teriam que ser tratadas no Candomblé. Na época, eu realmente até achei ridículo a situação, porque não aceitava, entendeu? Porque eu era um bandista nato e eu não gostava do Candomblé. Aí, um certo momento da vida, o Maurício chegou e ele me chamou para ir para uma festa no Rio de Janeiro. Ele, o pai Celso, que na época era só meu amigo, na festa do pai João. Era um nosso avô de santo. Era a festa, eu acho que foi a última festa do Oxalá dele. E eu virei para eles e falei, tá, vamos lá assistir esse tal Candomblé de vocês, quem sabe o tal Oxóssi de vocês me cata. E eu estava assistindo a festa, tudo. E aí todo mundo toda hora perguntava, você tá bem? Você tá bem? Eu falava, gente, fica quieto, eu quero assistir a festa. Eu não vou receber nada aqui, entendeu? Tava terminando para recolher o Oxalá e eu comecei a me sentir mal. Eu segurei na mão do Maurício, do Ogã, do Axogum da casa, e segurei na mão do pai, Celso. E falei assim, eu tô passando mal, eu tô passando mal, tô passando mal. Quando eu acordei, eu já estava dentro de um quarto, e estava deitado na esteira, e o pai Celso me acudindo. Pagou a língua, hein? Literalmente. Foi mais ou menos assim, entendeu? Então foi aquele momento foi que eu bolei. Eu senti o chão abrir e eu caí e não vi nada. Realmente, aquele Oxóssi que eu duvidava tanto me catou. Tá, daí para sua iniciação. Daí para minha iniciação demoraram 5 anos. Porque eu fui me interessando mais pelo candomblé, me interessando mais. Só que, na época, o Celso, como era muito meu amigo, entendeu? Nós éramos muito chegados, como ainda somos. Ele ficou com receio de me iniciar. E eu não sabia dividir as coisas, entendeu? A posição de Babalorixá, que era ele, e eu, filho de santo. Mas aí chegou no momento que realmente eu fui iniciado por ele. Sim, pelo pai Celso, do Ogum. Isso, pelo pai Celso Dogum, inclusive no Rio de Janeiro. Por acaso, na mesma casa onde eu bolei de santo, 5 anos antes, foi a casa onde eu fui iniciado. Porque nosso avô, na realidade, o pai João, havia falecido. Pai Celso já tinha recolhido o primeiro barco dele aqui em São Paulo, que era o Mauricinho, o Devair.
eu 2 anos depois surgiu a oportunidade de eu ser iniciado no Rio de Janeiro, porque na realidade o meu pai pequeno, que era o Logunci, havia assumido a casa. E como ele ia recolher um barco, o pai sócio perguntou para mim: você quer ir para o Rio de Janeiro para recolher? Eu falei: tá, eu vou. Então eu fui para o Rio de Janeiro e fui recolhido. Fiquei o mês de agosto todinho no Rio de Janeiro. Joia. Da sua iniciação, quando foi que você sentiu a obrigação ou a cobrança para ser babalorixá? Na realidade, assim, eu não sei se não é uma cobrança, entendeu? Eu sempre senti a necessidade de ajudar as pessoas. E desde quando eu fui iniciado, eu acabei seguindo o Logunci, segui o Pai Celso em tudo que ele, em todos os lugares que eu ia. Ele ia, assim que eu pudesse ajudar, eu ia ajudar. Então, quer dizer, eu senti que o chamado foi ali, entendeu? Pelo interesse de ajudar, de ser uma sombra dele, vamos dizer assim. Que para ser sombra dele tem que ter muito chão, né? Eu realmente não cheguei a essa capacidade ainda. Gostaria de ter. Mas foi ali que eu acho que eu senti o chamado. E como surgiu abrir a casa e ter seu primeiro Iaô? Assim, nos 7 anos, entendeu? Meu pai pequeno ele já havia falecido, que era o Logunce. E nós tínhamos um amigo em comum, eu e o pai Celso, que era o CAC, também de Logun Edé. E ele se tornou o meu pai pequeno. Foi colocado como pai pequeno na época, nos meus 7 anos, representando o Logun Edé. E ele tinha uma casa, ou melhor, ele tem uma casa aqui em São Paulo. Logun Edé me apontou como pai pequeno da casa e eu assumi o posto de pai pequeno lá na casa e foi iniciado o meu primeiro Iaô, que é um Oxalá. Deixa eu te perguntar, na tua família biológica, somente você é iniciado? Na realidade, assim, família biológica, não sei porque eu sou filho adotivo, tá? Mas a minha família que me adotou, tal, ninguém é iniciado. Eu tenho duas irmãs que são, na realidade, eram três irmãs que eram de Umbanda, uma católica mesmo. Minha mãe era evangélica, tinha o pé na cozinha também, tal. Ela frequentava a Umbanda, mas depois se tornou evangélica. Tá. Depois ali que você iniciou seu primeiro IAO, até você abrir sua casa, né? Hoje você tem o seu axé, o Xós tem o axé dele. Tem. Primeiro Iaô. Depois que eu iniciei o primeiro Iaô, eu tive o segundo barco, que foi um Oxumaré e uma Iemanjá, também, que foi iniciada lá na casa do Pai Caque. Só que aí Oxóssi sentiu a necessidade de ter uma casa, ter um espaço. Eu iniciei o meu terceiro barco, que foi um Oxóssi, e aí logo em seguida foi aberta a minha casa. Na realidade, assim, a minha casa ela é onde eu morava. O que aconteceu? Como eu só sentia a necessidade de ter uma casa, eu comecei a procurar uma casa para alugar, porque eu queria alugar uma casa maior para fazer o barracão, não só de Umbanda e de Candomblé. Mas aí nenhum lugar aceitava. E aí eu resolvi sair da onde eu morava, que é próprio, alugar uma casa e aonde que era o local próprio, montar o barracão, porque tinha que plantar axé, fazer todas essas coisas, conforme Oxóssi, Ogum e meu pai Oxalá queria. O que você acha da internet e o candomblé? Olha, eu acho muito bom. Eu acho muito bom porque as pessoas acabam se conhecendo, as pessoas acabam. É uma forma de você estar junto daquele que você ama, em primeiro lugar.
Isso quando eu estou falando a respeito de família de santo. Em relação às pessoas que não são família de santo, eu acho interessante porque você acaba conhecendo. O que eu não gosto da internet, o que eu não gosto da internet é que o segredo, aquilo que é passado de pai para filho, ah, vamos dizer, o pulo do gato, tá? Ele é muito aberto. Então, não é legal isso. Não é legal. Porque as pessoas acabam deturpando, entendeu? Então, a internet, esse lado eu acho negativo, entendeu? Um santo que está dançando, ele cai, quando for filmado, o que que acontece? Chegam, eles começam a ter chacota, aquela mãe de santo que acabou falecendo, entendeu? Porque atiraram nela. Então, isso daí é muito complicado. Eu não gosto. Entendeu? E até mesmo a situação de Orô, a situação do segredo, o segredo é realmente complicado. É muito complicado. Por outro lado, você aprender uma cantiga, você aprender uma reza, entendeu? Eu acho isso muito importante. Extremamente importante. Legal. Deixa agora a gente vai fazer um bate-bola, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você responde o que vem na sua cabeça, tá bom? Tá. E vou pedir para você terminar com uma cantiga, tá? Uhum. Um time de futebol. Corinthians. Você pratica algum esporte? Se pratica qual? Comer muito. É a comida preferida. Tudo, menos abacate. É uma parte do corpo. Eu gosto da minha boca e eu gosto do meu peito. Uma estação do ano. Hum, inverno. Um local preferido. Recife. Uma viagem marcante. Quando. Olha, a viagem mais marcante que foi da minha iniciação. Porque, assim, foi uma. Quando eu me iniciei, eu fotografei tudo. Desde roupa, desde o carro, o horário que eu saí, o horário que eu cheguei no Rio de Janeiro, a porta do barracão. Então, para você ter uma ideia, foram mais ou menos 500 fotos. Ai, que legal. Tem que fazer um scrapbook com isso, para guardar. Eu tenho mais ou menos. Hoje em dia não tenho tantas fotos, mas foram em média 500 fotos. Muito bacana isso. Uma cor. Azul. Um livro. O Pequeno Príncipe. Um filme. Amor além da vida. Uma saudade. Minha mãe, minha irmã, meu pai, mãezita e pai João. Joia. Uma festa de candomblé. Águas do Oxalá. Uma frase que você sempre fale. Eu falo duas. Uma delas que eu falo, que nunca falte a fé. E aí eu falo tempo, tempo, tempo. No barracão, eu gosto quando. A gente se reúne para rezar. Eu gosto de reza. Vou pedir para você cantar. Pode ser? Cantar uma cantiga? Tem algum Sim. problema? Cantar uma cantiga. E daí depois a gente já vai fazer as considerações finais. Saure, saum laxé, onisaure, oberiomo, onisaure, saum laxé, babá, onisaure, oberiomo, saum laxé. Na realidade, assim, agradecimento eu tenho realmente, agradecimento algum ao Xóssi, ao Oxalá, entendeu? Porque eu posso falar que eles colocaram pessoas, entendeu? Muito importantes no meu caminho. Uma delas é o Pai Celso, entendeu? Que ele
é o principal por eu estar aqui, ter sido iniciado, a saber de todas as coisas, eu só tenho que agradecer a ele, entendeu? Foram momentos extremamente bons, foram momentos difíceis, mas foram momentos muito bons, que eu não me arrependo. Se eu tivesse que passar por tudo novamente, eu passaria. Talvez eu passaria até mais, porque o que eu sei hoje em relação ao candomblé, eu devo a ele. O carinho, o respeito, o amor, não só que ele tem por mim, mas por todos os filhos, pelo Maurício, pelo Fabrício, por todos os meus irmãos e irmãs. Então, eu só tenho a agradecer. Eu realmente agradeço muito, porque desde quando eu não era nem iniciado e nem imaginava que ele iria ser meu pai de santo, ele sempre esteve com a mão sobre mim. Então, e isso eu sei que Ogum ali, nosso pai Ogum já estava mostrando isso. Então eu só tenho a agradecer. Eu tenho que agradecer a casa, eu tenho que agradecer aos irmãos, às irmãs, às Equetes, aos Ebomes, aos mais novos, aos mais velhos, por essa família que nós temos. E eu só gostaria que a família continuasse firme, forte e unida, porque juntos somos mais fortes. Falar do Marcelo é fácil, né? Porque, como já foi dito na entrevista, ele era um amigo, né? Como ele e Maurício, como eu falei na minha própria entrevista, ele e Maurício estavam na minha obrigação de 7 anos. Eles já eram meus amigos, né? E Maurício foi apontado para ser Ogã de Ogum, como se confirmou, como Ogã de Ogum, e Marcelo é o primeiro Oxóssi da casa. Ele trouxe o Mauricinho, e o Mauricinho acabou fazendo santo antes dele. Né? E a nossa amizade, que é de muitos anos, e como o filho não deixou de ser igual, nunca me decepcionou em nada. Eu nunca tive um problema que eu pudesse falar, eu me decepcionei. Não. Como com vários filhos, eu acho que eu tenho boa sorte. Né? E meu pai foi bom pai, eu procurei ser bom filho, então eu acredito que eu tenho bons filhos, eu mereço bons filhos. E sobre o Marcelo é isso. Né? Ele acompanhou, me conheceu, acompanhou a minha obrigação onde eu tomei meu posto. Né? Ele é o primeiro afilhado de Oruncó de Mãezita. Ela nunca tinha tirado o nome de Iaô nenhum. Mãezita é madrinha de Oruncó dele. Né? Para ela foi muito emocionante. É o único barco que eu fiz na casa do meu pai. Ele foi feito exatamente logo após a reabertura da casa do meu pai. Isso foi muito marcante para mim também. E ele sempre soube separar as coisas. Sempre soube ser um bom amigo e passou a ser um bom filho depois de iniciado, como é bom filho até hoje. E o que eu desejo a ele é isso, é muita sorte, é muita saúde, é o que eu sempre falo, que a saúde seja o melhor presente sempre, que possamos sempre estar entrelaçados e na amizade que nós temos, nunca deixamos de ter o respeito. A nossa proximidade, ela foi mais forte ainda com a iniciação e o respeito se manteve. Isso para mim é muito importante. E ele sabe o que eu estou falando, passamos muita coisa juntos, difíceis, coisas boas. Eu e ele, Maurício, temos histórias que dá uns 4 livros. Não dá nem um livro, dá logo um seriado. Né? Mas sempre juntos. Uma amizade muito fortalecida. Né? Isso, para mim, é muito importante. Quando eu falo coisas ruins, eu citei coisas ruins, é que nós passamos. Não foi dentro da religião. Situações particulares de muitas vezes não ter dinheiro, não ter o que comer, e nós três, um ajudando o outro. Então, é isso que eu falo, entendeu? E o importante é que a amizade sempre prevaleceu, o respeito sempre prevaleceu. Isso realmente é indiscutível. Que bom.